para a geografia junto comigo. A gente vai falar hoje de produção do espaço agrário e também o espaço agrário dos países desenvolvidos. É o seguinte, Elis, mas eu já tive essa matéria, Elis, nem tô aprendendo isso, Elis, não quero saber disso. Gente, bora ficar aqui, vocês me ajudam, eu retomo, vocês aprendem, ou vocês retomam e eu creio que conhecimento é sempre legal. A gente vai começar falando um pouquinho de ocupação no campo. Como que a gente define isso? A gente define isso pela forma como o ser humano ele vai organizar o trabalho e a cadeia produtiva. Como a gente vai fazer isso se tornar produtivo? A gente vai falar aqui de duas formas. Primeiramente, a agricultura familiar e o agronegócio. Qual é a diferença entre elas, gente? Quando a gente fala de agricultura familiar, a gente está falando da Revolução Agrícola de 10 mil anos atrás. Eu acho que isso é um conhecimento geral, que antes todas as pessoas elas eram nômades. O que é nômade? Nômade é uma pessoa que ela não está instalada em um lugar. Então ela ia para tal lugar, ela utilizava todos os recursos naturais até eles se esgotarem. Então ela utilizava as plantinhas que já estavam lá, os boizinhos, as arvorezinhas, até não ter mais. E aí depois ela mudava de lugar, procurava um lugar novo. Com isso, pessoal, com essa revolução agrária, a gente vai ter o processo de sedentarismo. Eu não tô falando sedentário, pessoa que não vai na academia, pessoa que não faz nada. Não, mas sim a pessoa que se instala. E aí, ela passa a produzir alguma coisa. O agronegócio, gente, ele é um pouquinho diferente, porque ele foca mais ali no lucro, ele não tá muito nessa relação com a terra, e sim como a gente vai tornar isso produtivo. Então, uma das expectativas dele era atender as expectativas, não expectativas, mas atender a demanda dos grandes mercados. E como que eles fazem isso? É muito importante a gente abordar aqui um modelo de produção chamado plantation. Liz, o que é o plantation? É basicamente uma monocultura. Então, eles tinham um grande espaço, assim, um grande latifúndio, e aí eles definiam por vender e produzir apenas uma coisa. Então, ao invés de eu produzir tudo, produzir mais ou menos, eu vou produzir só trigo, eu vou focar 100% nesse trigo, trigo pra lá, trigo pra cá, gente. Agora a gente também pode falar um pouquinho da mão de obra escravizada, né? Então, a maioria das pessoas que trabalhavam nesse plantation eram escravizados e ele tinha como foco exportar isso para os outros países, tá bom, pessoal? E aí, para finalizar essa parte, antes da gente ir para os países desenvolvidos, a gente vai falar da Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde, basicamente, gente, foi a modernização e a mecanização, então, trazer as máquinas para a agricultura. Então, a gente trouxe, por exemplo, o trator, a parte de colheita, sabe? Então, abordando aqui, a gente pode falar muito sobre o êxodo rural. E a gente também pode falar sobre as multinacionais. Liz, o que é uma multinacional? Pessoal, uma multinacional é uma empresa, assim, muito grande, que está em mais de uma nacionalidade. Eu acho que isso